Vamos dar início, então, à nossa entrevista palestra, à nossa amiga Lubélia Travasso, acerca deste livro que nós temos aqui, que para mim, de facto, é um achado pela revelação que tem acerca dos verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo e a grande diferença que faz em relação ao catolicismo, que foi deturpando através de dogmas. Iremos ver ao longo desta entrevista, especialmente do concílio que foi dado em 325 em Niceia. Então, este evento é organizado pela Escola de Astrologia Esotérica Trinho de Fogo, do qual sou diretor. A Escola de Astrologia Esotérica Trinho de Fogo ensina teosofia, ciência esotérica e astrologia através de 6 anos. Vocês podem ver-nos no site www.trinhodefogo.pt. Neste momento, a escola está totalmente online e nós percorremos desde a ciência esotérica, através de cursos de teosofia avançados ou para iniciantes, e 6 anos de astrologia esotérica. Então, hoje vamos entrevistar a Lubélia e então eu vou só fazer um pequeno apresentação do Lubélia para depois procedermos. Então, o Lubélia de Fátima Travassos nasceu em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores. Tem o curso de inglês dado pela Universidade de Cambridge e tradutor oficial pela mesma universidade. Viveu em Lisboa entre 1973 e 86, onde estudou e trabalhou e onde teve a oportunidade de conhecer a sociedade teosófica, tornando-se, desde então, membro ativo e uma inveterada estudiosa de teosofia e das verdades esotéricas. Tem sido colaboradora e autora de vários artigos e pequenos livros teosóficos para a mesma sociedade. Colaboradora do jornal Correio dos Açores, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, desde 1993, autora de diversos artigos teosóficos e de investigação que abrangem a história das religiões, filosofias religiosas, ciências filosóficas, esoterismo e misticismo. Autora dos livros Os Manuscritos do Mar Morto, os Essénios Precursores do Cristo, publicado em 1997 nos Açores, pela autora, O Mistério da Atlântida e da Lemúria, publicado em 2000 pela editora Pergaminho, A Aprendizagem Essénia de Jesus, Os Manuscritos Perdidos do Mar Morto e outras descobertas corroborantes dos Essénios, publicado em fevereiro de 2005 pela editora Angelo Loron Novalis, Budismo, a Filosofia Moral e Científica, Hinduísmo, a Filosofia Védica e Literatura Espiritual por Excelência, publicado pela editora Anjo Dourado em novembro de 2005, Atlântida e Lemúria, O Mito é Hoje uma Realidade, também publicado em abril de 2009 pela editora Anjo Dourado, e Medicina Natural, publicado em março de 2018 pela editora Publicações Maitreya. Então, se alguém quiser contatar a autora, depois no final nós damos o contato. Então, Lubélia, mais uma vez, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. E então, eu ia-lhe pôr a primeira pergunta, que é: qual é que foi o motivo da publicação desta obra e a mensagem mais profunda que a mesma traz? Tá bem. Para falar no motivo da publicação do livro Evangelho Humanista de Jesus Cristo para a Salvação do Mundo e na sua mensagem mais profunda, terei de começar a dar uma breve explicação muito anterior à sua escrita e publicação. O Velho Testamento da Bíblia foi escrito, elaborado e traduzido após passar muitas gerações até que ficasse arquivado nas páginas da Bíblia, tendo sofrido muitas alterações e algumas interpretações erradas ou deturpadas. O seu início, a Gênese, relata-nos os primórdios da história de uma maneira simbólica, pouco explícita e por vezes absurda, que aceitamos como sendo a única verdade, por não conhecermos outra mais convincente. Quanto ao Novo Testamento, tal como nós o conhecemos, foi escrito por 4 evangelistas, que dizem todos a mesma coisa, cada um à sua maneira. Contudo, não fala na mensagem mais importante e original dos ensinamentos verdadeiros de Jesus, que foram omissos e destruídos quando da estrutação da Igreja Católica no Concílio de Niceia, no ano 325, pela convocação dos clérigos romanos e presidido pelo imperador Constantino. A mensagem dos Evangelhos de Jesus, difundida pelos seus seguidores, não agradava a Constantino, que temia o verdadeiro Evangelho humanista de Jesus Cristo, por revelar a verdadeira natureza compassiva de Jesus por todas as criaturas
e conter mensagens muito importantes para se ser um bom cristão. Constantino gostava demais dos prazeres dos banquetes e da luxúria e não queria que o povo o condenasse e seguisse a mensagem essênia, contrária aos seus interesses. Não nos podemos surpreender que tais ensinamentos tenham sido banidos, porque além da observância das diversas leis sagradas de lealdade ao verdadeiro reino de Deus e aos documentos sagrados, ainda promulgava a não permissão da ingestão de carnes dos animais ou beber o seu sangue, assim como as bebidas fortes. O meu interesse pela Bíblia, Velho e Novo Testamento, já vem desde criança, porque gostava de ler a sua história, mas não concordava com os textos aceitos, que tinha de seguir com descrições que achava absurdas sobre a origem do mundo, do primeiro homem e mulher, pela muita violência, e sempre busquei a verdade e a justiça que a religião merecia. No que respeita ao Novo Testamento, sempre tive curiosidade em saber onde os anos que Jesus tinha desaparecido, onde tinha estado, a cujas perguntas ninguém me sabia responder. Em especial o padre da igreja que costumava frequentar. Costumava fazer-lhe muitas perguntas sobre a Bíblia, as passagens da Bíblia, e nunca obtive resposta para elas. Esta questão manteve-se sempre na minha vida, sem desistir, pois eu tinha a esperança de saber a verdade quando fosse adulta. Já adulta, depois de ter tido conhecimento da Sociedade Teosófica da Nova Zelândia, de um pequeno livro que falava nos manuscritos do Mar Morto, o meu interesse começou a aumentar pela verdade tão desejada, pois já respondia um pouco à minha curiosidade sobre o Novo Testamento. E quando tive a oportunidade, fui a Israel, em 1995, onde estive quase um mês para investigar todos os mesmos, tanto em loco como no Museu de Israel, onde estão depositados. Quando voltei para os Açores, comecei a escrever o livro sobre os manuscritos do Mar Morto e sobre as descobertas arqueológicas que foram muito significativas, assim como a mensagem dos essenes da sua comunidade espiritual e sobre a mensagem tão importante de Jesus que nos foi escondida durante quase 2000 anos. Esses manuscritos contêm textos que faltam na Bíblia e que parece sempre fizeram parte dela. Publiquei o livro às minhas custas em 1997, sendo que já me respondia a algo do que queria saber sobre Jesus, mas não era tudo. No ano 2000, tive conhecimento dos manuscritos descobertos no Mosteiro do Tibete, nos fins do século XIX, em 1880, onde foram escondidos pelos seus autores, os essênios, para fugir às perseguições e à destruição da Biblioteca de Alexandria. Os essênios, conforme o local onde fugiam, adotaram vários nomes e também foram incluídos entre os budistas. Esses manuscritos são constituídos pelo grande livro do Evangelho dos 12 consagrados, os Santos, o Evangelho do Homem Perfeito, da autoria dos essênios, e respondia completamente ao que eu sempre procurei, embora não pensasse em publicá-los. Porém, naquele ano de 2000 e seguintes, foi-me sugerido escrever este livro, uma vez que eu já tinha escrito sobre os manuscritos de Mar Morto e seria a pessoa mais habilitada para escrever sobre esses novos manuscritos descobertos no Mosteiro do Tibete, da autoria dos essênios, que descrevem todos os textos mais importantes dos ensinamentos de Jesus que foram omissos no Novo Testamento. No entanto, após verificar o seu conteúdo e na grande responsabilidade da sua investigação para escrevê-lo, fiquei aterrorizada e achei-me incapaz de empreender uma tarefa tão difícil e vasta na altura que obrigaria a muita paciência e tempo. Talvez não fosse o tempo ideal, também o tempo ideal para expor um assunto tão delicado, que põe em destaque toda a estrutura da Igreja Católica, por isso fui sempre adiando a escrita. Além dos manuscritos traduzidos para o inglês, adquiri vários livros de editora teosófica de Inglaterra e já tinha alguns comprados na livraria de Harvard, nos Estados Unidos da América. Embora não escrevesse o livro na altura, fui sempre estudando ao longo de 20 anos o seu conteúdo e sublinhando as partes mais importantes para escrever se chegasse o tempo ideal para o fazer. Como nada é por acaso, aquela, aquela não seria a altura ideal para o escrever, pois estávamos ainda no princípio do terceiro milénio, o do esclarecimento, onde a verdade escondida por muitos séculos teria de ser desvendada, elucidada, e era preciso acabar com o conformismo e falta de curiosidade sobre a verdade que acho condenável. No entanto, depois de se passar 20 anos, ainda não me sentia capaz, nem tinha coragem para o escrever. Mas atendendo ao caos mundial em que começamos a viver, e também ao sofrimento da humanidade, pensei que talvez houvesse maior abertura e compreensão sobre o tema,
que constitui ao mesmo tempo uma ameaça à situação atual e perturbadora da Igreja Católica. Por isso, fui empurrada a ter de começar a sua escrita de maneira subtil e espiritual, uma vez que não tinha sossego para dormir nem descansar, sempre com uma força espiritual que me forçava e induzia a tomar uma atitude. Tive de ceder a essa força e comecei a esquematizar a sua escrita, descrevendo também sobre os outros manuscritos descobertos no fim do século XX da autoria dos Essénios, que são todos corroborantes e transmitem a mesma mensagem de amor. Este evangelho humanista completa todos os outros ao ser o original do verdadeiro Novo Testamento e a verdadeira história do cristianismo e transmite-nos tudo o que nos falta na Bíblia. O evangelho dos consagrados do homem perfeito é constituído por vários evangelhos, entre eles dois muito importantes, cuja mensagem é sobre amor e compaixão por todos os seres. São eles o evangelho humanista de Jesus Cristo para a salvação do mundo e o evangelho da paz, sobre as curas naturais de Jesus e a saúde do homem. Há uma cópia deste último na Biblioteca Secreta do Vaticano. Escolhi primeiro escrever sobre o Evangelho Humanista, Jesus Cristo, para a salvação do mundo, pela sua mensagem mais profunda de amor e compaixão por todos os seres, incluindo os animais, e é o original do verdadeiro Novo Testamento. Além disso, este Evangelho relata-nos a vida de Jesus desde o seu nascimento até à morte, sobre os lugares onde esteve e ensinou, nos anos desaparecidos e os seus verdadeiros ensinamentos mais importantes, que foram arrancados do Novo Testamento. Todos os verdadeiros evangelhos dos manuscritos até agora descobertos foram escritos pelos essênios, em aramaico, a língua falada na altura de Jesus, embora alguns tenham sido traduzidos para a língua copta do Egito, tais como os da Nag Hammadi. Também existem algumas cópias dos apócrifos em grego, mas não são fidedignas. Por conseguinte, devo salientar que o Novo Testamento foi escrito por 12 essênios, os filhos da luz, e não pelos 4 evangelistas que constam no Novo Testamento. Aceite cujos nomes foram forjados pelo imperador Constantino. Estes 4 evangelistas foram autores, assim como outros, dos evangelhos apócrifos. Portanto, todos estes manuscritos revelam a verdadeira história do cristianismo, e o Evangelho dos Consagrados não só fala no Velho Testamento, como principalmente no Novo, e no que fala neles. O Evangelho humanista original do verdadeiro Novo Testamento, assim como dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, da autoria dos essênios. Os essênios foram os apóstolos mais amados e queridos de Jesus, os filhos da luz, como eles os chamava, e se não fossem eles a fugirem e levarem consigo os livros sagrados, que não só contêm todos os textos do Novo Testamento, como também os mais importantes que faltam nele, que foram retirados da Bíblia, os mesmos seriam destruídos e se perderia a mensagem tão importante do amor e compaixão por todos os seres que conduz à saúde mental e física da humanidade. Bem, Lélia, obrigado pela sua resposta muito completa. Então, antes de passarmos para a segunda pergunta, então quer dizer que o fundamento para escrever este livro foi realmente ir ao cristianismo original e denunciar a fraude que foi feita pelo catolicismo, especialmente pelo imperador Constantino, para manter os hábitos e manipular o poder, ou seja, foi para o cristianismo, mas não queria tirar os velhos hábitos. Então deturpou tudo e, ou seja, escondeu os verdadeiros ensinamentos sagrados e fez fraude, ou seja, ele induziu textos do Novo Testamento e retirou os velhos, como este Evangelho humanista de Jesus Cristo. Então foi precisamente isso, foi dar a conhecer o verdadeiro ensinamento do cristianismo original. É isso, Lélia? Ele odiava Constantino e os outros chefes de Estado antigos, e assim como os clérigos odiavam os essênios. Os essênios não eram nada para eles. Eram os verdadeiros religiosos, e como estavam a denunciar o evangelho verdadeiro, que era do amor e compaixão por todos os seres, o evangelho humanista, claro, não agradava a Constantino nem aos outros, porque ia mexer com a vida deles e ele não lhes interessava. Portanto, como eram odiados, arrancaram completamente todos os evangelhos que eles escreveram. Ou seja, então, o que nós hoje conhecemos do cristianismo através do catolicismo, praticamente pouco ou nada tem a ver com o ensinamento original
Exatamente. que era de Exato. compaixão por todos os seres vivos, e assim o imperador Constantino, ou seja, para ser popular e para garantir o poder, ele tornou-se cristão, mas modificou, perverteu o cristianismo original. E assim o cristianismo, tal como nós hoje o conhecemos, não tem nada a ver com os ensinamentos originais, nem está de acordo com a sabedoria Exato. antiga, a religião antiga, a ciência esotérica, que os essênios eram grandes iniciados. É isso, Sim, Lobelia? sim. Se virmos, não consta na Bíblia, não consta na igreja, ninguém fala nos essênios. Os essênios não existem para eles. Portanto, falam nos outros, nos fariseus, nos saduceus, que eram os materialistas, e os outros eram os eruditos. Prepararam o caminho para Jesus, mas no fim não o conheceram. Portanto, os essênios não faziam parte da Igreja Católica. Portanto, os essênios, na altura, eram uma ordem de iniciados espirituais a mais elevada, que viviam, Mais eu penso elevado, que eles exatamente. viviam Eles tinham nas, uma escola superior, onde uma Jesus escola aprendeu. onde Jesus aprendeu. Portanto, os essênios, inclusive, tinham sinais esotéricos, e o próprio João Batista pertencia aos essênios. Sim, Era sim, também um iniciado, não tão elevado como Jesus, mas pertencia aos essênios. Ou seja, exato. a Bíblia que hoje temos hoje foi a Vulgata Latina, que é, penso que a versão que foi para o Ocidente, aquela que é do rei Jaime, não é? De Inglaterra, no Uhum. fundo, é uma coletânea de propósito, feita de propósito para um determinado conjunto de dogmas, que foi a partir de Niceia, e não para, na altura havia muitos evangelhos apócrifos, não para dar todo esse canal, esse manancial de conhecimento que era dado, foi iniciado por Cristo, que é o instrutor maior da humanidade. Exato, Portanto, eu não, exato. mas é o Espírito Santo que fazia na Universidade Nova, fazia um congresso das religiões. Na altura foi um pastor, que Dimas de Almeida. Esse indivíduo eu já não me lembro qual era, se ele era protestante ou luterano. O indivíduo sabia imensa teologia. Disse que na altura havia tantos livros sobre o cristianismo, que este códice, ou seja, da Vulgata Latina, foi uma perversão, está precisamente a corroborar tudo o que a Lubélia está a dizer. Pois, Portanto, a Vulgata Latina foi um conjunto de textos, havia dezenas e centenas, foi feito de propósito para ser de acordo com o Império Romano, ou seja, viu que na altura o cristianismo não podia deter, então vamos, à boa maneira do Império Romano, vamos então pervertê-lo. E então vem aqui na ordem natural das coisas, qual é que será o verdadeiro cristianismo ou o cristianismo esotérico? Quer-nos explicá-lo, Bélia? portanto, o verdadeiro cristianismo é esotérico. É o cristianismo humanista, que se refere aos verdadeiros ensinamentos de Jesus da autoria dos essênios, a mais importante das três seitas do judaísmo, os grandes espiritualistas do seu tempo, que adotaram uma forma de vida asceta, vivendo em comunidades. Foram os verdadeiros religiosos que agiam na retaguarda, afastados da sociedade judaica, e atuaram não só numa época anterior a Jesus, mas também na altura de Jesus, e continuaram a propagar a sua fé muito depois de Jesus, disfarçados de várias entidades, sendo então mais conhecidos por cristãos, por terem sido absorvidos pela Igreja Antiga. Devido, sobretudo, às inúmeras perseguições de que foram alvo, tiveram de adotar diversos nomes, mas o seu caráter não mudou. Nem os seus dogmas, nem as crenças espirituais, visto terem mantido sempre a visão oculta e a sua dedicação ao serviço do Senhor da Luz. Os essênios foram os verdadeiros religiosos da nova fé e principais zeladores dos ensinamentos secretos antigos. Formaram uma sociedade estritamente esotérica e foram os precursores de Cristo, assim como os mensageiros iluminados de um novo evangelho. Foram espíritos iluminados que conservaram sempre a sua fé na sabedoria oculta. Mas o plano redentor não poderia ser frustrado pelo fracasso dos homens. Prepararam-se com disciplinas espirituais para abrirem o caminho certo àquele que viria, para melhor se conservarem puros do mundo, afastaram-se das cidades
e foram viver para o deserto, onde formaram uma comunidade fechada dedicada apenas ao desenvolvimento da sua vida espiritual. Autodominaram-se a Nova Israel e também se consideraram o povo do Novo Testamento, deu lugar às novas revelações e foram os atores da transição das velhas revelações do Velho para o Novo Testamento. A descoberta do Evangelho dos 12 consagrados e do Evangelho da Paz dos Essênios e do Homem Perfeito em 1880 e que só tivemos conhecimento no século XX é de grande valor, pois podem nos ajudar a compreender, pedindo no fim do século XX, aliás, é de grande valor, pois podem nos ajudar a compreender, fugindo à censura feita na época, o significado espiritual do cristianismo, universal e importante, para descodificar a simbologia das outras religiões, sendo na aparência uma religião antagónica, por exemplo, das religiões orientais, ou apresentar-se como única e diferente, mostra-nos, contudo, chaves importantes para entrar na área do conhecimento reservado, que é o esoterismo de todas as religiões, isto é, aquilo que não pode ser dado a conhecer ao povo. Não obstante, a religião cristã não é inédita, visto ser constituída por uma fusão de três grandes religiões antigas, isto o budismo e o budismo, porque as mesmas ensinam e praticam o amor e a compaixão por todos os seres, que influenciaram Jesus nos seus ensinamentos, verdadeiros ensinamentos, aliás, uma vez que Jesus aprendeu e ensinou quando viveu no meio deles. No meio delas, das religiões, estes ou daqueles povos. Estes evangelhos completam o conhecido Novo Testamento e narram aspectos da vida de Jesus desde os 12 aos 30 anos, que estão omissos na versão dos textos aceitos da Igreja Católica. Além disso, relatam a compaixão de Jesus Cristo por todas as criaturas de Deus, sem qualquer exceção, e dão a conhecer que Jesus era vegetariano, assim como os essênios. Este evangelho original da compaixão e do amor de Jesus, ou seja, o verdadeiro Novo Testamento, ajuda a compreender a perseguição religiosa que matou tantos seres humanos, incluindo os corajosos da Península Ibérica. Através dos manuscritos até agora descobertos, tomamos conhecimento da relação entre Jesus e os essênios. Jesus foi um discípulo e adepto da Escola Superior dos Essênios e partilhou os seus poderes com os membros daquela fraternidade, tanto no deserto da Judeia como no Monte Carmelo. Ele foi o iniciado não só dos essênios pitagóricos, como dos mágicos da Caldeia e também dos sacerdotes egípcios. Por isso ensinou uma doutrina divina. E também foi um mestre de cura, um Nazar. Segundo os antigos manuscritos, todas as tradições mostram que Jesus foi educado no Egito e passou a sua infância e juventude com a Irmandade Essênia e outras comunidades místicas. Um dos exemplos do cristianismo esotérico está num dos textos do livro Evangelho Humanista, como segue: qualidades humanas de amor e compaixão. Tem que ser dada à humanidade a visão da consciência e da rebelião. E só então é que o homem se poderá tornar realmente humanista. O homem é apenas humano por causa do nome, mas ele não é ainda humano, porque aquelas qualidades humanistas fizeram o homem humano e estão a faltar e são negligenciadas durante a sua vida. Elas não estão lá. A compaixão para cuidar dos animais e dos humanos por toda a vida não está lá. O amor não está lá. A meditação não está lá. A oração não está lá. A gratidão não está lá. A celebração não está lá. Em resumo, Deus não está lá. Qualquer religião que não possua ou ensine as qualidades divinas do amor humano e da compaixão por todas as criaturas, animais e humanos é uma religião falsa. Só a compaixão é terapêutica. Por isso, todas as doenças no homem são originadas pela falta de amor e compaixão. Tudo o que está errado no homem está, algures, associado à falta de amor e compaixão. Ele não tem sido capaz de amar, ou não tem sido capaz de receber o amor. Ele não tem sido capaz de partilhar o seu ser. É a infelicidade que gera todas as espécies de complexos e doenças no seu interior. Estas feridas interiores podem aparecer de muitas maneiras. Elas podem se transformar em doenças físicas ou em doenças mentais. Não obstante, um homem profundamente abandonado sofre pela falta de amor e compaixão. Tal como o alimento é preciso para o corpo, o amor e a compaixão são precisos para a alma. O corpo não pode sobreviver sem alimento e a alma não pode sobreviver sem amor e compaixão. De facto, sem amor e compaixão, a alma nunca nasce e não tem qualquer hipótese de sobrevivência. O amor humanista é um requisito para ser cristão.
Então, ao anoitecer, depois de acabar a Santa Ceia, Jesus permaneceu com os 12 apóstolos e continuou a ensiná-los humildade e o amor. E Jesus disse-lhes: Deus, nesta noite, um velho mandamento, mas embora seja velho, será também novo para todos aqueles que provarem ser os meus verdadeiros discípulos, que é para se lembrarem nos vossos corações de se amarem uns aos outros e a todas as criaturas de Deus. Porque vos digo, o amor humanista é a realização da lei sagrada na terra, em que o amor é de Deus e Deus é tudo amor. Portanto, todo aquele que não amar o seu próximo ou as criaturas de Deus não conhecerá os mistérios ocultos de Deus, porque Deus revela o seu repouso àqueles que o amem e às suas criaturas. Saibam agora que estáis limpos através da palavra que eu vos dei. Mas saibam também que por estas palavras deverão todos os homens saber que vós sois meus discípulos, mas só se tiverdes amor uns pelos outros e demonstrardes amor e misericórdia por todas as criaturas de Deus, se for na verdade e em especial por aquelas que estão fracas e oprimidas e sofrem injustiças. Pelo que vos digo, que toda a terra está supercarregada de lugares trevosos e de atos de crueldade e de grande dor e amargura, devido ao egoísmo e à ignorância do homem. Amai, portanto, aqueles que precisam da vossa misericórdia e cuidados, e Deus que vê tudo, amar-vos-á da mesma maneira. Pois o Deus Pai e Mãe atrai para perto de si aqueles que amam as suas criaturas e toma conta delas, mas Deus afasta-se daquelas que não cuidam nem amam, dos homens que se preocupam apenas com as suas próprias necessidades e não com o seu próprio, com o seu próximo ou com as criaturas inocentes de Deus. E Jesus disse-lhes outra vez: Amem os vossos inimigos, que na sua ignorância estão possuídos e vivem para o ódio e para o mal, mas não para a autêntica alma, porque se abençoares aqueles que vos amaldiçoam, e lhes transmitirdes luz para afastar as trevas que os envolvem, o Espírito do amor habitará nos vossos corações e abundará em todos, e eles saberão que vós sois os meus verdadeiros discípulos. E mais uma vez eu vos digo: amem-se uns aos outros e a todas as criaturas de Deus, e perdoem-se uns aos outros, onde quer que tenham errado no amor perfeito. Sempre a lutar pelo melhor, dentro do espírito do amor e da misericórdia. Jesus também declarava que a verdade divina só pode ser revelada no nosso interior, onde reside a verdadeira luz, pois todo o conhecimento provém do interior, e a verdade nunca deveria ser encontrada no exterior, que é onde reside o encantamento e a escuridão. Mais uma vez, obrigado, Bélia, pela extensa e prolixa resposta. E então, parece que de facto há o cristianismo, que é um cristianismo socialmente instituído, é um cristianismo de facto que não tem nada a ver com a compaixão e com o amor universais e com o desapego, como também o Santo António, São Francisco de Assis, grandes ícones da Igreja, de facto, fizeram na sua vida. Portanto, ele ensinava, então, o cristianismo espiritual, ou o cristianismo esotérico, ou o cristianismo original, assim, ensinava a compaixão, não só aos homens, mas a todos os reinos, sem exceção. Essa é a grande diferença do catolicismo, que no fundo, eu já fui ao Vaticano, já lá fui 2 vezes, um dia inteiro, e não consegui nem ver nem um quarto. Portanto, qualquer canto do Vaticano é absolutamente riquíssimo. Bastava vender só uma entrada de uma casa de banho, que muita gente, estou a falar a sério, já tive 2 vezes no Vaticano, que não dá. Então, a pergunta é, então, temos uma religião de ostentação, temos uma religião ou seja, nem só é claramente esotérica, que é só de ritos exteriores, mas que no fundo não está virada para o interior. E no fundo, o cristianismo, ou seja, original, eh, virava, ou seja, chamava a atenção para esse reino interior espiritual que se manifestava através do amor e compaixão universais. Isto também se dá, é um risco que se corre. A personalidade é cristalizante e a alma é dinâmica. Então, de facto, não sei, quer falar um bocadinho mais sobre isso, Luvélia? Acerca do verdadeiro ensinamento do Cristo, já deu uma resposta extensa, mas foi tão extensa e tão exata em termos de pormenores, mas quero acrescentar mais alguma coisa.
Jesus ensinava também humildade, é o que a gente não vê na Igreja Católica. A Pois, ostentação e falta de amor e compaixão. Portanto, está tudo resumido nisso, que não tem assim mais. nada Só a dizer. quem ler o livro pode ver mais alguma coisa, porque também agora Exatamente. não estou a ver. E é muito interessante porque, de facto, a Igreja Católica, que é uma ostentação, exatamente como diz, e uma ostentação para as massas, com o pau gáudio das massas, mas no fundo não há a espiritualidade, pode haver em algum padre da aldeia ou isso, mas de facto a divergência em relação ao cristianismo original. E também, por exemplo, se formos à doutrina secreta da Blavatsky, ela diz claramente que com o catolicismo, que se tornou uma religião dogmática, os mistérios e ensinamentos espirituais caíram no falicismo, ou seja, desceram mais baixo no grau da sua pureza. Temos, por exemplo, Exato. ou seja, houve uma grande descida. Então, o Evangelho Humanista e esses manuscritos que descobriu em 1880 são preciosos, os Nag Hammadi são preciosos para o percurso do cristianismo esotérico. Queres falar um bocadinho mais desses elementos desses que foram Sim, olha, eu descobertos em posso até 1880? referir que a Helena Blavatsky, eu pensava igual como ela, o que ela sentia pelo cristianismo verdadeiro e o catolicismo que a gente que estamos a viver e que ela também viveu. Ela pediu uma vez ao mestre Moriá, que a ajudasse a elucidar mais sobre a igreja, sobre a igreja católica, portanto, o cristianismo verdadeiro. E o mestre disse-lhe: eu não posso dizer mais nada. O que tu souberes por ti é o que fica, porque isso não faz parte da minha área. Portanto, virá mais tarde uh, alguém, ou o mestre da área do cristianismo, estará apto para, para vir à luz os ensinamentos dele, quando chegar à altura certa. Agora não é. Pronto, então temos a imagem. Repare, há uma coisa que eu também queria acrescentar. Nos ensinamentos teosóficos, logo ao princípio, eu lembro-me que li um livro que fiquei fascinado, logo aos 18, O Homem de Onde Vem, de Onde e para Onde Vai, e na Sim, altura sim. falava-se muito dos senhores da face tenebrosa, que já vinham da cadeia lunar, que eram seres que tinham. E nós temos a ver, quando foi a chamada pseudopandemia, como é que esses senhores da face tenebrosa atuaram, ou seja, ninguém podia dizer nada, se fosse, nem que pensasse original, era logo o conspiracionismo, negacionismo, não sei o quê, mas os romanos, no fundo, foram agentes dos senhores da face tenebrosa porque perverteram o cristianismo, ou seja, na altura era tão popular que já não se podia conter, então se não nos podemos conter, vamos inserir-nos dentro dele e vamos transformá-los, ou seja, perverter o espírito do cristianismo original, dando algo que parece credibilizado às massas. Mas a terceira resposta que você deu de maneira muito específica e que está a seguir vai dar mais luz sobre o assunto. Ou seja, até ao século IV, o cristianismo original ainda permanecia. E Alexandria, que era um polo difusor de grande cultura e de grande, diria, conhecimento, lembremos que Hipátia viveu no século IV em Alexandria. Para mim, ela foi a última grande defensora do cristianismo. Com a morte dela, apagou-se uma luz, que era o Alexandria, os gnósticos de Alexandria eram um bastião claro do cristianismo. Então, tudo o que você descobriu está a bater absolutamente coincidente, como você diz, corroborante, com várias pesquisas, ou seja, a verdade está-se a aclarar acerca do cristianismo original. É claro que o Santo António, que já quando ele viveu no século XII, se eu não estou em erro, agora falha-me a memória, que ele na altura já denunciou a ostentação da Igreja Católica, ele primeiro pertenceu ao agostinianismo e ele deixou para viver a vida pobre e desapegada na altura dos franciscanos, ou seja, permanece uma estrutura que é, no fundo, a espiritualidade está seca porque a ostentação, como você diz, é muito. Então, vamos então à terceira pergunta. Quais é que são as grandes diferenças do catolicismo? O Bel, então, Portanto, a partir do século IV, o gnosticismo começou a ser aniquilado.
Depois do imperador Constantino ter estabelecido o cristianismo como religião oficial do Estado, no fatídico Concílio de Niceia, no ano 325 da nossa era, a espiritualidade alexandrina começou a declinar. A sua religião não via com bons olhos as coleções de livros gnósticos que consideravam heréticos, mandando-os queimar e destruir. E toda a gnose teria desaparecido da face da terra, não fossem alguns dos nossos gnósticos disfarçados a fugirem, levando consigo, para esconder em lugar seguro, os ditos livros proibidos, para que hoje tivéssemos a oportunidade de estudá-los e reverenciá-los. Os antigos padres romanos, por determinação do imperador Constantino e outros chefes romanos, deram ordem aos revisores antigos que estavam autorizados a corrigir os textos das Escrituras nas partes consideradas ortodoxas, para excluírem dos evangelhos originais os ensinamentos administrados por Jesus, cheios de sabedoria e compaixão, uma vez que não tinham a intenção de os seguir. São exemplos os relativos à ingestão de carnes, assim como os relatos da interferência de Nosso Senhor em várias ocasiões no que concerne à proteção dos animais devido aos maus tratos. Esse ensinamento é fundamental nas escrituras orientais e não pode haver uma ciência espiritual para o Oriente e outra para o Ocidente. E desta forma, fomentar uma das grandes fraudes da história da humanidade, que evoluiu na Terra fazendo parte da vida una deste planeta, em que iniciaram guerras quando deviam trazer a paz. De acordo com os anos misteriosos e desconhecidos de Jesus, pergunta-se por que foram apagados do Novo Testamento, que fez com que os padres da Igreja Católica primitiva os eliminassem e que provocou a ira das massas, que depois o crucificaram. Atendendo a um comentário feito pelo reverendo Owsley, o autor das descobertas dos manuscritos no mosteiro do Tibete, sobre esses textos, ele diz: o evangelho humanista foi falsificado e alterado pelos antigos padres da Igreja Católica para permitir às massas uma dieta de carne, intensificar a Igreja Católica, Católica Romana e agradar ao mesmo tempo ao Imperador Constantino. O verdadeiro evangelho humanista pregado por Jesus era contra o sacrifício de animais inocentes e depois comê-los. Jesus entrou nos templos e libertou os animais que estavam a ser sacrificados na Páscoa judaica e escorraçou os cambistas para os padres. Isso para os padres era considerado um crime, teria de ser punido pela morte. Lamentavelmente, essa mesma dieta de carne que a cristandade moderna aceitou é responsável por muitos milhões de animais que são abatidos anualmente, assim como os milhares de vidas humanas que estão a ser destruídas pelas doenças do coração, cancro, pandemias e outras doenças e pragas, e que estão a sofrer. Por causa desta grande fraude, o verdadeiro Novo Testamento, conhecido pelo Evangelho dos 12 consagrados, foi suprimido pela cristandade moderna. Desde a altura em que Jesus Cristo humano andou na Terra, os antigos padres da Igreja conseguiram empreender um trabalho eficiente na destruição de algumas fontes de informação e registros importantes, dos quais reuniram todos os que lhes interessavam e datas que puseram depois na Bíblia, mas não conseguiram destruir tudo. Quando os padres romanos pagãos descobriram que a religião de Roma estava a entrar num estado de decadência e começava a perder o apoio das massas, enquanto os cultos de Jesus e das comunidades dos verdadeiros essênios, apesar das severas perseguições, continuavam a espalhar-se, ameaçando os interesses empossados de Roma, decidiram reunir o Concílio de Niceia no ano 325, ano Domini, da nossa era, portanto, com o propósito de estabelecer não a grande religião, mas uma religião que correspondesse às necessidades do Estado. Então decidiram assumir a popularidade desfrutada pelos seguidores de Jesus o Essênio, apoderar-se das suas doutrinas principais, alterando-as para agradar a Constantino e substituir o evangelho humanista de Jesus Cristo, bem conhecido e detestado pelo seu imperador, por um evangelho que fosse menos radical e mais aceitável por ele e por Roma. Assim, substituíram aquele evangelho humanista de Cristo pelo Novo Testamento, ou seja, os 4 evangelhos, e na sua substituição alteraram todos os textos que se referiam à condenação de ingestão de carne e das bebidas fortes, e os que falavam na compaixão pelos animais. Foi desta forma que a religião cristã foi estruturada e estabelecida no ano 325 Anno Domini da nossa era.
no Concílio de Niceia, pela convocação dos clérigos romanos pagãos e presidido pelo astúcio Constantino, imperador de Roma, que havia assassinado a sangue frio uma dezena dos seus familiares, incluindo a própria mulher, por estarem contra ele e a favor do evangelho humanista de Jesus. A história do cristianismo não tem sido mais honrosa do que a das suas origens. O príncipe oficial dos cristãos foi esse assassino. A tarefa dos clérigos romanos foi destruir todos os registros antigos, incluindo os que respeitavam a Jesus e o seu ministério e sangue cristão. A Biblioteca de Alexandria e outras bibliotecas antigas foram queimadas e muitos templos destruídos. O mundo ficou em trevas, mas com o conhecimento da ciência espiritual moderna, nunca o mundo recebeu tanta luz, assim seja o digno de haver. Nunca houve uma perda cultural tão significativa como a perpetrada pelo bando bárbaro cristão, que pegou fogo aos livros e manuscritos da Biblioteca de Alexandria, com o objetivo de destruir todos os registros da sabedoria antiga de Cristo, para que o mundo permanecesse para sempre na ignorância quanto à sua existência e a nova religião parecer-se original. Mais uma vez, obrigado por esta resposta bastante prolixa, bastante, ou seja, inédita e clara, no sentido de mostrar a diferença que há ao cristianismo original. Ou seja, então, era aquilo que eu estava a dizer, e a Lubélia veio claramente confirmar, corroborar, que até ao século IV em Alexandria ainda havia basicamente, ainda as ideias do cristianismo original e também as filosofias de Platão e Aristóteles fizeram uma síntese basicamente com as ideias de Cristo, ou seja, os gnósticos, os neoplatonistas, dos quais, segundo se diz, são a influência da teosofia, mas a teosofia é muito anterior a isso, que deu claramente isso. A Lobelia fala aqui de forma muito clara e dinâmica que, de facto, a Biblioteca de Alexandria e o saque foi feito por cristãos, aquilo na altura tinha mais de 1 milhão de papiros, era todo o polo e todo o centro do saber do Ocidente, que foi por e simples destruídos para que o mundo ficasse na ignorância. Mas os ensinamentos de Cristo não são só relativos à alimentação, são relativos à compaixão, ou seja, são ensinamentos éticos e espirituais que respeitam todos os seres vivos e todos fazem parte da vida una. É claro que se os ensinamentos de Cristo fossem levados a sério, o Império Romano teria que acabar, porque a lógica do Império Romano é uma lógica de conquista, ou seja, secretivamente disfarçando que era para a luz do mundo, mas não respeitava os povos bárbaros, ditos bárbaros por eles, que subjugavam-nos. Portanto, o Império Romano, se fosse seguido à letra o ensinamento de Cristo, ele acabaria. Porque o Império Romano não tinha espiritualidade nenhuma e tinha a lógica da prepotência, da conquista, embora por trás de um exército que fosse altamente organizado. Então, o imperador Constantino teve mesmo que fazer isso que a Lubélia disse. Senão teria acabado. E então, o mundo, e mandaram os cristãos bárbaros, ou seja, atacar a Biblioteca de Alexandria, que tinha lá o repositório de todo o ensinamento da humanidade. E assim, o século IV, e com Hipátia também, que defendeu claramente o cristianismo. Hipátia, a única filósofa da história, defendeu o cristianismo. Ela era filósofa, mas defendia claramente os ensinamentos de Cristo. Acabou isso. Então, resta-nos a pergunta: o que é que nós podemos para voltar ao cristianismo original, Lubélia? Ok. Desde o Concílio de Niceia, no ano 225 AD, foram séculos e séculos de vida difícil dominada pelo medo. Foi desse medo que a ciência nos libertou. O bem e a verdade sempre sobrevivem, pois os mestres que velam pela nossa evolução nunca iriam permitir que o mundo permanecesse na ignorância permanente. Neste mundo imperfeito e de conflitos, tudo tem um momento exato para vir à luz e tem a ver com o desenvolvimento evolutivo da própria mente humana. Ninguém tem as ideias que quer, mas as que pode ter em face ao seu desenvolvimento. No entanto, e por milagre, alguns livros foram levados em segredo para o Oriente e preservados entre os manuscritos dos mosteiros budistas no Tibete, apesar de todos os esforços dos expedicionários das cruzadas no interesse do papado em destruí-los. Felizmente,
como estamos à época de liberdade, chegou a altura de tomar conhecimento daquilo que nos quiseram negar. Por obra divina, muita informação consegui escapar e hoje tem sido descoberta em diversos lugares. É lamentável reconhecer como muito foi ludibriado pelos antigos sacerdotes e viver na ignorância todos estes séculos. Muitas calamidades poderiam ter sido evitadas se o mundo tivesse tido conhecimento de tais manuscritos. Não há dúvida que haveria uma ideia muito mais próxima das grandes religiões e, em vez de se perseguirem umas às outras e de matarem infiéis, iriam provavelmente estudá-las e reverenciá-las. Com certeza a história teria sido diferente e a sociedade melhor. Se os ensinamentos que Jesus nos legou, apontando-nos uma vida mais perfeita, tivessem sido seguidos na íntegra. Por efeito da libertação pela ciência, uma nova luz desceu, felizmente na mente dos homens livres, mais dispersos e ávidos da verdade. A investigação científica tornou os homens a pensarem de modo objetivo e as religiões são maculadas por excesso de subjetividades que cegam para a verdade. Talvez por isso os manuscritos em aramaico, com aspectos ignorados do ensino de Jesus Cristo, tenham estado tantos séculos escondidos e preservados, vindo agora à luz por ser a altura ideal, em que seriam melhor compreendidos pelo homem científico da era atual. O aspecto fundamental da nova era sugere que é muito importante a unidade das religiões, sendo que é contrário às necessidades de paz no mundo continuar a dividir as pessoas por crenças com doutrinas errôneas que nem sequer foram ensinadas ou não compreendidas, ou não são compreendidas como deviam por falta de olhos de ver e de ouvidos de ouvir. Se as igrejas desertificarem, o que já se nota atualmente, deixará de haver valores. E se esses valores não tiverem uma justificação científica, quem os defenderá? Continuar a dividir os homens por mistificações emocionais dará origem a uma proliferação de seitas, mas não revelará a verdade que traz a paz ao mundo. Isso não quer dizer que estejamos a condenar quem procura Jesus por outros caminhos, pois todos têm o direito de procurar o Mestre, tal como podem entender. Isso é uma advertência ao mundo de que não há caminhos nem vidas separadas. A vida é uma unidade e por isso todos temos de ser solidários com todas as formas de vida. Após os tempos de ateísmo dos gnósticos e dos antirreligiosos, vamos ser capazes de reunir todos os povos, não por uma religião, mas pela religião de todas as religiões. Esse objetivo já foi alcançado. Basta querer estar com fé e no amor e na ciência do Mestre, e que o Mestre não é o de uma religião, mas da grande religião. Então, assim que formos capazes de ver essa grande ciência ensinada pelos mestres de todos os tempos, descerá uma grande luz no mundo e todos serão felizes e sensíveis ao facto de partilharmos uma vida una e tratarmos todos os seres com a mesma compaixão com que Jesus os tratou. Mas para que isso aconteça, temos de desenvolver a inteligência através da pureza, de forma consciente, uma vez que a evolução mental e espiritual da humanidade exige um tipo de realização diferente, não só da vida mística, mas também de uma pureza de vida em todos os seus aspectos, incluindo termos alimentares, sexuais e mentais. Nesta nova era em que já avançamos rumo à unidade cósmica, é importante que participemos com mais consciência na expansão planetária, que se aproxima através da experiência interior da transmutação de energias e atitudes pela prática da meditação. Assim, torna-se imperioso que nos preparemos interiormente de forma a contribuirmos para a realização da aliança das religiões ideais, culturas e conhecimento científico e espiritual que conduz à união da humanidade. Pois afinal somos os novos essênios do nosso tempo. Temos de criar um ambiente interior e espiritual propício para recebermos um novo avatar, o Sr. Maitreya, que será aceito por todos os povos e raças, independentemente das suas crenças ou religiões, que é a grande luz do mundo. Embora o cristianismo tenha perpetrado constantes crueldades através dos séculos em nome de Cristo e enviado milhões para a morte pela sua igreja por se terem recusado a aceitar as suas falsidades, o verdadeiro fundador do cristianismo, o bondoso e sano e príncipe da paz, que nos legou uma religião de sabedoria, amor e compaixão, deve agora achar importante conduzir todos os homens para a evolução. Desta forma, a Igreja Católica poderá ser a pioneira deste movimento revolucionário, claro, se quiser. Bem dizia a tradição portuguesa do Quinto Império, ou do Espírito Santo, nas profecias de Bandarra:
que o padre António Vieira deu crédito. Depois da idade das crenças, da mente subjetiva, viria a idade da ciência, da investigação científica. Esta mudança da mente permite hoje olhar para os ensinamentos de Jesus, não por crença, mas como uma ciência perfeita, que é a ciência da idade do Espírito Santo. Muito Muito interessante obrigado esta por me ouvirem. resposta. Muito obrigado, Lubélia, por estas 4 respostas. Muito interessante esta resposta, porque já tem aqui uma transição. Aliás, no momento em que nós estamos a dar esta entrevista, há uma conjunção quase perfeita de o Quirón, o Nodo Norte e o regente esotérico Carneiro, todos em conjunção, ou seja, que dá a possibilidade da pessoa e da humanidade como um todo consciencializar das suas vidas. O ensinamento de Cristo, você disse aqui, foi na outra resposta que a maior parte das doenças, quer físicas, se não a totalidade, quer mentais ou emocionais, é pela falta de amor. Então, o ensinamento de Cristo, de facto, era um ensinamento que vinha dar a cura à humanidade. Portanto, se todas as pessoas tiverem iniciativa para, e isso é o verdadeiro carneiro, procurar o seu centro interior espiritual, então pode-se dar a abertura para a cura e a manifestação do reino divino na Terra. No fundo, era isso que Cristo queria. Por outro lado, estamos a poucas horas da conjunção do Sol a Neptuno em Peixe, que dá o máximo de iluminação espiritual. É muito interessante esta sincronicidade com esta palestra e com isto, portanto, que é uma possibilidade de, ou seja, de cura da humanidade. É muito interessante e quando aquilo que disse nesta quarta resposta, que a sociedade está esquizoide, está dividida. Por um lado, uma religião católica que é ostensiva, que é dogmática, que já não apela à mente dos homens, contrapõe-se a uma ciência materialista, prática, empirista, verificacionista. E então, já no século XIX, quando a Madame Blavatsky escreveu Easy Champel, e mais tarde a Doutrina Secreta, os mestres já tinham visto essa falha. E então, nós estamos no dialbar, ou seja, na fronteira entre a era de Aquário e a de Peixe, e então, diz aqui muito bem, já com o espírito aquariano, que no fundo haverá só uma religião universal, mas essa religião universal, no fundo, pode manter características de algumas, mas o ensinamento é fundamental, porque o Cristo diz-nos a ciência esotérica, a teosofia é a reapresentação da ciência esotérica no século XIX, que há só uma vida universal. Todos fazemos parte dessa vida. E, parafraseando, aqui diz-nos o Bandarra e o Padre António Vieira e tal, e mais tarde o Fernando Pessoa e Agostinho da Silva, que é a fé no Quinto Império e no Espírito Santo, ou seja, em algo que é de facto interior, mas também pode ser objetivado. Aquário tem a ver com essa capacidade de união, de grupo, de uma partilha de grupo, mas também com uma ciência esotérica. E a teosofia, volto a dizer, é a reapresentação da ciência esotérica dada pela Madame Blavatsky, que pode, de facto, fazer-nos atravessar esta época de trevas. Acho muito interessante que a Lubélia é muito, diria, progressista e muito otimista que a Igreja Católica pode virar para o ensinamento esotérico Exato. original. Pronto. Esperemos que sim. Aliás, devia ser a Igreja Católica a fazer isso para honrar o seu nome, não é? Honrar a religião. Exatamente, exatamente, porque no fundo tem muita gente foi, e a Lubélia foi certeira, em nome do Cristo, que é contrário aos ensinamentos do Cristo. Muitas pessoas foram mortas, as maiores guerras da humanidade eventualmente foram as religiosas, nem foram racistas, nem nacionalistas. As piores guerras foram ideológicas, mas a Igreja, no fundo, por exemplo, não vamos bater no ceguinho, como diz o povo, mas podia ter um papel mais dinâmico em termos espirituais para acabar com as guerras no mundo, não é? Podiam ser Exato. mais interventivos. Basta que na Segunda Guerra Mundial tiveram calados quando se fez aquelas Os primeiros, eles fomentaram guerras. A Igreja Católica fomentou guerras. Assim como as cruzadas foram uma destruição massiva. exatamente, Foi mais do que isso, em defesa do papado. Em nome do exatamente. papado.
Exatamente. É Foi, tudo, é tudo falso. É uma exatamente. falsidade. Uma religião completamente diferente da oriental. Por isso a religião católica não pode com as religiões orientais. Acham-nos infiéis e não querem saber. Pois, porque de facto a teosofia, a ciência esotérica diz-nos isso claramente, que não houve só um avatar e que não há só um único enviado, diria, do absoluto, da vida una, mas houve vários ao longo das eras. Portanto, há uma doutrina dos avatares. A Madame Blavatsky expõe muito bem isso na doutrina secreta e que todos Exato. são aqueles que são os fiéis depositários do fio dourado da verdade. Portanto, Cristo é de facto o instrutor dos anjos e dos homens, mas no fundo ele é o chefe da hierarquia espiritual do planeta, mas no fundo o que acontece é que houve eh, ao longo de toda a história da humanidade um conjunto de avatares, desde Rama, Vyasa, Pitágoras, Orfeu, e todos foram e Cristo foi de facto o grande instrutor da humanidade, mas o fio entre Buda e Cristo é um fio, de facto, mas desse fio dourado da verdade. É mais um posto avançado nesse fio dourado da verdade. Agora, o Cristo deu, de facto, democratizou a ciência esotérica, tal como o Buda tinha feito, e as massas, pela primeira vez, as massas tinham acesso à verdade espiritual. E foi isso que levou o imperador Constantino e também Cirilo, que acabou por matar Hipátia, acabou por eles terem que destruir o verdadeiro cristianismo original e converterem-se porque já não tinham outro meio. Só que Exato. fizeram de forma iníqua, perverteram e puseram lá o veneno daquela prepotência de Roma ou seja, que conquistava aparentemente prepotentemente, mas segundo eles dizem, que era uma falácia para bem de todos. Então, Lubélia, esta última resposta está magnífica. É, Eu queria lhe sim, agradecer muito, sim. mas Obrigada. se quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao Sim, livro? o cristianismo podia ser a religião mais perfeita se fosse seguisse o seu original, do amor e a compaixão. Sim, Tornou-se muito imperfeita porque não aconteceu isso, ok, infelizmente. exato. Então quer dizer que, no fundo, por exemplo, o mestre Valkulo, nas obras que ele ditou Alice Bailey, ele diz de facto haverá uma religião da nova era, ou seja, da era de Aquário, que terá de facto a síntese do cristianismo original. Vem É, corroborar claramente aquilo que a Lobelia disse. Ora bem, como esta obra é de suprema importância, eu fiz esta entrevista, mas ia agora estabelecer um ponto de, se quiserem agora fazer perguntas, é. todos os que estão aqui connosco, se quiserem, vamos estabelecer uma, um, pronto, um compasso, então, para fazer perguntas e a Lubélia poder responder. Se alguém quiser fazer perguntas, pode fazer, então. Falem da vossa autoria e da vossa justiça. Olá a todos. Olá, Pedro. Olá. E eu não estava cá quando começou, mas foi logo aí às 19h10. Mas queria agradecer à Lubélia. Não tenho nenhuma pergunta para lhe colocar, apenas o agradecimento, porque realmente este tipo de participações, inspirações, a Lubélia poder ser uma mensageira da verdade e da história que realmente aconteceu, é uma mais-valia porque nós precisamos de recuperar aquilo que foi perdido. Exato. É o que eu disse, o quanto o mundo teria sido diferente se realmente a verdade fosse respeitada e prevalecesse, não é? Uhum. E quanto mais cedo nós recuperarmos essa verdade, mais depressa conseguimos convergir na direção do amor fraterno e humano, não é verdade? Que se espera. Por isso, olha, muito obrigado, Lubélia. Continua. Agradeço. É um livro, certo? Vai ao livro que está à venda, não é? Sim, sim. Quem quiser Explicações adquirir. Maitreya. Exato. E Ok. agora estou a pensar
e há o outro que está no Vaticano, que é o Evangelho da Paz. Pois. Já foi escrito um oitavo deste livro pelo médico cientista húngaro, que é o Edmond Bourdeau Szekely, mas eu tenho este Evangelho completo, é constituído de 4 livros. É muito esotérico, é bastante esotérico, portanto, não é como história, começa a história, desde que é interessante, também entusiasma pela história. É mais esotérico, é a base de invocações, comunhões, meditações, mas é muito interessante. E também fala no Velho Testamento e no Pois. esoterismo de Enoque e uma série de coisas Não é da Bíblia. perfeito. Basta perceber, as pessoas, quando estão no catolicismo, quando se trata de convergir num processo de espírito, a vida propõe-lhes um processo de espiritual, não é? E às vezes ele vem de uma forma conflituosa, o conflito interno adensa-se, porque não é, parece que há uma divisão, ou uma pessoa parece que tem que estar a desrespeitar os ensinamentos da Igreja, não é? Pois. E isso é muito grave, porque não, é como se a pessoa, a vida envia-lhe os instrumentos para ela evoluir e a própria estrutura onde ela está não lhe permite que ela evolua de uma forma livre, não é? E autónoma. E pronto, então é por isso que é muito importante e redobra aqui a importância de obras como esta. Por isso, olha, obrigado e vou-me calar e vou deixar as pessoas também colocarem as suas questões. Obrigado. Bem, eu fiquei sem som. Então, temos um já tema. Este tema é já espaço, uma janela de tempo para fazer. Aproveito o facto da Lubélia estar aqui. Ora bem, o Dan Brown e outros investigadores ao longo do tempo puseram em causa totalmente as versões. Reparem que a manipulação feita pela Igreja Católica, que só há uma vida, e só é através de uma tese teológica que a salvação só se dá por pertencer à Igreja e uma comunidade. Eu estudei teologia na Católica e havia pessoas que até aparentemente sinceras defendiam essa tese. Faz tudo parte dessa manipulação maquiavélica que a Igreja fez, porque no fundo eles condenam tudo o que é, diria, espiritualidade alheia, que só Deus é que é boa, mas no fundo eles praticam astrologia e outras coisas e tudo, e, ou seja, tudo aquilo que não dê a manipulação, ou seja, só esta água é que é boa, a da minha fonte é que é boa, a dos outros não presta, está inquinada, mas no fundo os ensinamentos do cristianismo ou seja, e dos grandes iniciados é que a água é universal e que há uma vida una e que não há nada no universo que seja morto, nada inorgânico, não há uma distinção orgânica, e todos vocês fazem parte. Portanto, a compaixão universal é dada pelo Senhor Buda, através das 4 nobres verdades, mas o cristianismo foi o primeiro a trazer para, se não amares o próximo como a ti mesmo, ou seja, não amarás a Deus. Não é? Então, ele trouxe esse reino do divino, do transcendente, para o semelhante. E é isso que, de facto, as grandes organizações falham, porque mesmo organizações ditas espirituais falham, porque se não houver, através do serviço e através do amor prático, não há espiritualidade. Portanto, uma coisa que aparentemente é tão simples, como a Lubela disse, e que a maior parte da humanidade está totalmente doente, está esquizoide, está esquizofrénica, porque já esqueceu a verdade. Esqueceu os ensinamentos dos grandes mestres espirituais e Cristo, que é o instrutor da humanidade. Portanto, vamos ver, estamos na Kali Yuga, vamos ver até quando esta inversão dos valores e da ordem cósmica universal irá, mas é claro que a hierarquia, de um ponto de vista mais espiritual, mais elevado, ela está atenta a toda a humanidade. E que Cristo é precisamente o instrutor dos anjos e dos homens, como é dado. Portanto, o Cristo está acima do Shoah, do segundo raio, que é o mestre Kuthumi. Então, esta obra é importante no sentido de dar-nos, de facto, o cristianismo original que foi há muito tempo esquecido. Portanto, é uma doutrina da compaixão por todos os seres. Mas, tirando talvez alguns padres
que seguem isso, mas no fundo eles são obrigados a seguir a Igreja Católica Apostólica Romana, que claramente, ou seja, deturpou. Eu lembro-me que uma vez fui numa visita de estudo a uma igreja que estava em cima de uma Virgem Negra, que estava totalmente em cima da capela da Virgem Negra. Portanto, uma das fraudes do cristianismo é dizer que só há um único que nasceu na história, são eles os detentores, porque Cristo não é pertence da Igreja Católica, é toda a humanidade. E que houve mais avatares ao longo da história. A ciência esotérica ensina isso. Portanto, não houve só, o Mestre Jesus não foi o único. Aliás, o Mestre Jesus até viveu como Apolónio de Tiana, fez tantos ou mais milagres do que Jesus. E isso é sonegado, o que é incrível, é totalmente sonegado. Apolónio de Tiana desmaterializava-se, prendiam. Ele assistiu ao grande incêndio de Roma, quando Nero estava lá a tocar a lira e foi avisar a 700 quilómetros. Portanto, o catolicismo deturpou claramente os ensinamentos dos gnósticos, ou aquela espiritualidade, aquela fluorescência cultural de Alexandria, porque há uma vida una e que todos fazemos parte dessa vida una e que é por nós nos entregarmos de facto a uma dimensão interior espiritual que nós temos acesso à verdade e, de facto, à salvação. E que os gnósticos defendiam que a salvação não depende de igrejas, coisa em cima nenhuma. Só depende da ligação à nossa essência interior espiritual. Mas eu não queria estar aqui. A Lubela fez um texto culturalmente correto, histórica e espiritualmente muito prolixo. E pronto, e só tenho que agradecer por isto. Mais uma vez, e eu ia estender mais uma vez o debate. Alguma das pessoas presentes quer fazer alguma pergunta? Então, se ninguém quer, eu quero agradecer então à Lubélia pelo seu excelente trabalho, que tem posto mesmo, não é só uma teósofa de ortodoxa, ela vive a teosofia de modo dinâmico, e para mim isso é que importa, é viver a teosofia de modo dinâmico, não é de uma ortodoxia externa, e ela tem feito de facto o possível através de investigações mesmo em loco. Ela foi em Israel e foi a outros sítios mesmo. De facto, é uma questão dinâmica e vivencial de descobrir a verdade acerca do cristianismo. Portanto, eu queria agradecer a Lubélia. Vê-se que vai sair um novo livro agora, não é? Quero levantar uma Sim, ponta. sim. O masodeísmo, o zoroastrismo. Portanto, a religião do fogo primordial. Portanto, é o berço da nossa civilização. Fala nas, na- no início da raça iraniana, ariana, aliás, ariana. Portanto, que tem muitas sub-raças. Portanto, o continente, do nosso continente ocidental, agora é mais praticamente o Ocidente. E também tem o Oriente. Mas o livro é mais pequenino, mas foi um dos que influenciou, essa religião foi uma das que influenciaram Jesus para, para os seus ensinamentos. Que ele viveu entre os caldeus, portanto, ele foi iniciado com os mágicos, com os magos, eles chamam os magos mágicos da Caldeia, e, e ensinou lá, tanto ensinou lá, como ensinou depois na Palestina. E a religião católica, aliás, cristã, tem muitos símbolos que vêm do maceteísmo. Que eles negam. A cruz é muito anterior ao É, cristianismo. Os peixes têm a ver com o início da era de peixe e há muitos mais símbolos. e Portanto, muito há mais. muitas, Pronto, aliás, a vela, a luz, o fogo, também do zoroastrismo. muito, portanto, o dia, por exemplo, o dia do herói solar, ou seja, do guerreiro Invictus, que Sol, já era um costume que já vinha de todas as religiões. Portanto, para que havia muitas. O pastor Dimas de Almeida explicou que havia muitos cristãos que não estavam interessados em nada, absolutamente nada, em proselitismo. O que eles queriam era compartilhar a ideia de, pronto, os ensinamentos de Jesus Cristo. E mais tarde, António de Macedo,
a sua tese de doutoramento aos 84 anos, não sei se ele é vivo ou não, ele é Rosa Cruz, ele publicou uma tese de doutoramento que é o cristianismo iniciático, e ele disse que na altura os imperadores romanos viram que já não tinham o controle, que o cristianismo já se tinha espalhado entre todos, e então escolheram qual é a seita cristã que mais se adapta a nós, os católicos. Então, foi precisamente aí que eles escolheram o catolicismo para continuar a manter o poder. Eu tive a oportunidade em 97, quando ainda estava em casa dos meus pais, a 100 metros da minha casa, fez-se uma grande exposição de Reinhard Reinhardt, que era Em Busca de Cristãos e Especiarias, em que o Reinhard Reinhardt mostrou por A mais B que os portugueses não foram à Índia, como diz a história esotérica, foram em busca do cristianismo original que tinha sido perdido. O que é incrível. E ele provou isso por A mais B. Ele tinha material da coleção dele desde a Península Ibérica, desde a pré-história, e ele provou que os cristãos, ou seja, os portugueses, e temos a Escola de Sagres, que era constituída por iniciados. Se vocês forem ao Museu da Marinha, está logo lá Já vi. símbolo, logo uma esfera armilar com os 12 signos do zodíaco. E então, quando eles foram basicamente à Índia, foram em busca do cristianismo original. Portanto, a história esotérica conta-nos que eles foram para. Mas isso é a história que é dada aos incautos. Mas a verdadeira história é que eles foram em busca do cristianismo original que se tinha perdido. E ele até fez lá, eu lembro-me na parede, que todos os apóstolos, ou diria discípulos, deram origem a uma facção cristã, menos o catolicismo, que não vem nenhuma. Exato. Portanto, o que é mais incrível. Portanto, o catolicismo não tem basicamente nada a ver com o cristianismo original. Okay. Portanto, a Lubélia veio confirmar e corroborar tudo isso. Era interessante termos aqui, por exemplo, o Dimas de Almeida, o António Macedo, o Reinhard Reinhardt, fazia-se aqui um painel que ia tudo convergir para aquilo que a Lubélia descobriu. A verdade vem sempre ao de cima. Portanto, só me resta agradecer o seu trabalho, o seu esforço e sermos verdadeiramente cristãos na vida do dia a dia. O que é ser? Uma última pergunta. Ainda temos tempo para isso. O que é ser verdadeiramente cristão, Lubélia? Eu não percebi, desculpa. Uma última pergunta. O que é ser verdadeiramente cristão? Não sei, eu me dediquei muito à religião católica, nem o Não, cristianismo. de o que é ser verdadeiramente cristão, Pois não é o que eu católico. já disse, ser verdadeiramente cristão é a viver o amor e a compaixão por todos os seres. Pronto, é simples. Está dito em duas palavras: o amor e a compaixão por todos os seres, que é coisa que nós não vamos criticar, mas de facto a ostentação, a riqueza da Igreja Católica. Eu fui 2 vezes ao Vaticano, não esgotei aquilo nem de perto nem de longe, na altura custava 10 euros o bilhete, estive lá 2 dias inteiros e vi para aí, eu já conhecia aquilo, tinha o mapa, vi uma quarta parte de stand, 2 dias inteiros. Portanto, eu costumo dizer, qualquer recanto qualquer casa de banho ou frontispício de uma casa de banho dava para tirar Portugal da miséria, ou um país qualquer do terceiro Pois mundo. é. Essa ostentação. É esta a ostentação. Riqueza, humildade não há nenhuma. Como é que se pode servir 2 senhores ao mesmo tempo? Como é que se pode ter a ostentação, tudo isso, e depois dizer que ser espiritual serve a Cristo? E mais, e dizer que Cristo é só diria, um monopólio daqueles, quando é para toda a humanidade. Os ensinamentos esotéricos e da teosofia, a ciência esotérica, diz-nos que cada religião é uma parte da verdade e Cristo é o chefe da hierarquia espiritual, portanto, é toda a humanidade. A Lubélia também mostrou claramente isso nos apontamentos que disse que cada um pode descobrir o mestre pelo seu próprio caminho. Pronto, então tenho-vos a agradecer e à Lubélia muito especialmente, tenho que dizer Obrigada. que ela é uma paladina da verdade e tenho que dar os parabéns e continuar, e que vamos então ter na Feira do Livro a apresentação do novo livro, como ela já disse, que por acaso até sou eu que vou apresentar. Então, qual é? Digam novamente.
Mazdeísmo, Zoroastrismo, a religião do fogo primordial. Pronto, espero que esta conferência e palestra tenha sido útil para todos, no sentido que há, de facto, uma lógica no cristianismo original que se perdeu por manipulações que enganaram as pessoas, mas, no fundo, o cristianismo, o Cristo está sempre presente na humanidade, está sempre presente no coração de todos, e que um dia ele virá para restaurar a verdade. Aliás, está prometido que virá novamente, e ele até respondeu: quando é que viria? Quando vires um homem com um cântaro, aquário, não é? Então eu virei de novo para restaurar. Um pouco como o Bhagavad Gita também traz isso no Oriente. Então é termos a esperança e sempre a fé, nunca perder a fé em Cristo e na verdadeira, diria, no cristianismo original esotérico, na ciência esotérica e, acima de tudo, no ensinamento das ciências esotéricas da Teosofia. Muito obrigado, Lubélia, e Obrigada também iremos por me ser terem convidado verdadeiramente. e obrigado aos presentes por estarem aqui a ouvir-me. Então, até a Mesmo. próxima. Então, boa Assim, noite a todos. o Então, resto, boa noite. obrigado, Lubélia. Com licença. Vou encerrar. Obrigado pelos presentes. Yes.